todos, sejam bem-vindos a esta série de mensagens sobre as 7 necessidades básicas da criança, inspirada num livro de John Drescher, exatamente com este tema e com esta mensagem, 7 necessidades básicas da criança. Quando decidi partilhar esta série de mensagens com vocês, foi porque primeiramente a leitura deste livro inspirou-me primeiramente a mim, e eu creio que sempre é assim quando lemos algo, quando recebemos algo da parte de Deus, primeiramente a mensagem é para nós, verdade? E eu tive a oportunidade de ler este livro e a perceber-me de tantas coisas, foi um livro que me inspirou tanto, que me mostrou tanta coisa que eu gosto de estudar, de ver sobre as crianças, sobre as necessidades básicas que elas têm, e decidi que podia ser bom partilhar todo esse ensinamento com cada um de vocês. Quero primeiramente dizer que não falo de um ponto de vista de mãe perfeita, de esposa perfeita, até porque eu creio que nada disso existe. Todos nós estamos num caminho de aprendizagem e eu creio que o melhor que pode passar-se com cada um de nós é que nós estejamos alerta, que estejamos receptivos para receber aquilo que Deus quer falar connosco e de diversas formas. E uma das formas que eu encontrei, e que uma vez que este livro me inspirou, decidi também partilhar um pouco com vocês. Desde já eu convido-vos a lerem este livro, As 7 Necessidades Básicas da Criança, de John Drescher. Certamente serão abençoados, e creio também que este tempo com vocês pode realmente também ajudar a que vocês possam ser inspirados para irmos um pouco mais além de tudo isto que diz respeito à maternidade, à paternidade, a sermos família, a sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós sejamos. E então, isso era a primeira mensagem que quero passar. Não falo desse ponto de vista de mãe perfeita, mas sim de pessoa que quer aprender mais, quer saber mais como é que as coisas se fazem, como é que Deus planeou as coisas, e que realmente podermos, ao ler este livro, eu de alguma forma pude constatar que tantas coisas eram realidades, e tantas consequências que eu via em tantas crianças e jovens. Realmente fazia sentido que aquilo que eu via passar-se com essas crianças e esses jovens derivasse de um certo comportamento, de certas, se calhar às vezes, falhas que como pais podemos cometer. Claro que nenhuma destas mensagens pretende ser acusatória ou pretende ser algo que deixe-nos incomodados como pais, mas que sim nós possamos avaliar, reavaliar a nossa postura como filhos de Deus e como pais destas gerações, verdade? Eu queria deixar em primeiro lugar, e para iniciarmos esta série de mensagens, queria iniciar com a palavra de Deus, e diz no Salmo 77, Salmo 78, versículo 4: Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou os estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Aqui na palavra de Deus nós vemos como Deus se importa com as gerações. Deus é um Deus de gerações. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus que se preocupa com as gerações, e Ele, aqui na palavra de Deus, Ele diz-nos que para nós não escondermos as leis e os preceitos de Deus da próxima geração. Muito pelo contrário, aquilo que Deus nos mandava fazer e nos manda fazer é que nós possamos aprender e passar à próxima geração, e que a próxima geração possa contar as maravilhas e os feitos de Deus à próxima geração. Portanto, Deus o que pretende é que nós realmente... Deus é um Deus de família, e Deus é um Deus que se importa com as famílias, se importa com as gerações, e sabe perfeitamente o efeito que uma geração pode ter na outra, de acordo com aquilo que passa para essa geração. Ou seja, e nós vemos vários exemplos na Bíblia de situações em que a forma como as mães e os pais agiram foi determinante na forma como os filhos agiram. Falemos de reis, de juízes, quando havia uma geração, um pai que servia a Deus, os filhos serviam a Deus. Quando havia um pai que se rebelava contra Deus, os filhos iriam fazer o mesmo. Então nós vemos aqui o quão importante é nós podermos ser testemunhos e sermos pessoas que transmitem os ensinamentos de Deus às novas gerações, e possamos fazer a diferença nos nossos filhos. E esses nossos filhos possam fazer a diferença nos nossos netos, e os nossos netos possam fazer a diferença nos nossos bisnetos. Que lindo é nós realmente podermos ser pessoas que marcam uma família, uma geração inteira. E também, para
para completar o Salmo 78, podemos ir também ao Salmo 145, no versículo 4, que também diz algo semelhante e que nos deixa também muito conscientes da nossa responsabilidade como filhos de Deus de passarmos a mensagem e realmente sermos pessoas que transmitem aquilo que Deus quer, a palavra de Deus e os seus mandamentos. Diz: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Portanto, como também já dizia no Salmo 78, quando uma geração conta a outra os feitos de Deus, o que vai acontecer é que essa geração vai pôr a confiança em Deus. E o que mais nós queremos, senão realmente isso, que a geração seguinte, a nossa geração e a geração seguinte, os nossos filhos, sejam pessoas que realmente possam pôr a sua confiança em Deus. Isso deve ser o que realmente motiva a nossa vida. Então, esta série de 7 mensagens que eu irei partilhar com vocês durante estes 7 dias e vou agora falar-vos sobre essas 7 necessidades. A cada dia vou falar de cada uma delas. A primeira é que as crianças precisam de um sentido de significado. A segunda, as crianças precisam de segurança. As crianças precisam de aceitação. As crianças precisam de amar e de ser amadas. As crianças precisam de elogios. As crianças precisam de disciplina. E por fim, e não menos importante, as crianças precisam de Deus. Então, sem dúvida que eu reconheço que criar filhos não é uma tarefa fácil. Quero dizer-vos que, para quem não me conhece, sou casada há cerca de 7 anos, tenho uma filha de 4 anos e posso testemunhar que criar filhos não é uma tarefa fácil. No entanto, é bastante recompensador quando nós podemos ver que marcamos e fazemos a diferença na vida dos nossos filhos. E para já, nós neste momento estamos, e eu reconheço isso, que estamos numa sociedade, vivemos um tempo em que cada vez mais nós como pais temos que estar muito alerta sobre o que realmente se passa à volta dos nossos filhos, a informação que lhes chega. Estamos a passar uma situação em que a cultura, a sociedade em geral, a educação, o próprio ensino estão tão focados sobre determinadas áreas que nós precisamos de estar realmente atentos para que nós possamos fazer o nosso papel como pais e possamos realmente instituir no nosso lar, na nossa família, aquilo que são os princípios de Deus e que levarão com certeza os nossos filhos à vitória. Também queria partilhar consigo que toda esta série de mensagens que vamos dar, estas 7 necessidades básicas, são aquelas que eu, ao ler o livro, também considerei que realmente são de suma importância. E vou partilhar isso com cada um de vocês, sabendo que e crendo que estes 7 dias possam ajudar e auxiliá-lo nesta tarefa tão difícil, tão árdua, mas ao mesmo tempo tão compensadora, esta responsabilidade que nós temos de satisfazer as necessidades básicas dos nossos filhos. Muito obrigada por estar aí desse lado. Durante estes 7 dias, espero que possamos compartilhar tanta mensagem, tanto ensinamento que Deus nos quer dar. Espero que seja de bênção para cada um de vocês que possam assistir através do meu blog e que possam realmente ver também não só a parte do vídeo, mas também a parte escrita, em que pretendo realmente abençoá-lo para que nós possamos a cada dia ser melhores pais. Isso é realmente aquilo que me incentiva a fazer isto, é que nós possamos ser melhores. Nunca seremos totalmente perfeitos, mas seremos com certeza melhores quando nos propomos a estudar, nos propomos a pedir e a orar a Deus para que Ele realmente possa nos ajudar neste caminho tão árduo, mas tão compensador. Deus o abençoe e vamos então às nossas 7 necessidades básicas das crianças. Bem-vindo à primeira mensagem desta série de 7 lições sobre as 7 necessidades básicas das crianças, e a primeira então é: as crianças precisam de um sentido de significado. E para começarmos esta mensagem eu queria ler-vos Deuteronômio capítulo 6 e versículos 5 a 7, que diz assim: Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos teus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui vemos como a lei de Deus deve estar primeiramente no nosso coração. O versículo começa com: Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, alma e forças. A primeira ordem é exatamente para nós. Amarmos a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com tudo o que há em nós, verdadeiramente.
E então diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, diz Deus, estejam no teu coração. Aquilo que Deus quer é que as palavras dele, os ensinamentos, os mandamentos, as ordens, todos os preceitos de Deus estejam em nosso coração. Amarmos a Deus nós primeiramente, estar os preceitos de Deus no nosso coração. E depois então, quando está no nosso coração, aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós falamos, aquilo que está no nosso coração é, como diz a palavra de Deus, o nosso coração está cheio, é disso que fala a boca. Então, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, se amamos a Deus de todo o nosso coração, é certo que nós vamos ensinar a palavra. E a Bíblia então ensina-nos a ensinar às crianças, aos filhos, com persistência. Esta palavra é muito importante, com persistência. Porquê? Porque sem dúvida que é uma tarefa árdua e sem dúvida que muitas vezes a vontade poderá ser desistir, de acordo às vezes com a personalidade, com o caráter da criança. Às vezes podemos sentir que não estamos aptos, que não conseguimos realizar esta tão nobre tarefa que Deus nos deu. Mas a Bíblia é clara e diz-nos, ensine-as com persistência. Porque quando nós fazemos com persistência, quando nós fazemos com regularidade, quando nós fazemos de uma forma efetiva, nós podemos acreditar que fará a diferença na vida dos nossos filhos. E temos essa promessa de Deus. E depois diz, converse com elas, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, o que a palavra de Deus nos está a dizer é converse sobre as coisas de Deus com os seus filhos, onde quer que você esteja. Eu sempre costumo dizer que nós devemos aproveitar cada momento, cada situação que esteja a acontecer, até natural, um problema dos nossos filhos na escola, alguma coisa que suceda, nós podemos e devemos ir à palavra de Deus e mostrar aos nossos filhos que a palavra de Deus tem a resposta para aquilo que nós necessitamos. Primeiramente, nós como pais devemos buscar a palavra de Deus. Nós como pais devemos primeiramente, a palavra de Deus tem que ser a fonte onde nós também vamos buscar a água para bebermos, ou seja, onde nós no fundo depositamos as nossas cargas e onde nós no fundo vamos buscar a resposta aos nossos problemas. E quando nós o fazemos, nós podemos acreditar que os nossos filhos também o vão fazer, porque é isso que eles vêm nos fazer. E então aqui a Bíblia diz-nos para nós ensinarmos os nossos filhos com persistência e ensinar em todos os momentos. Quando nos deitamos, quando nos levantamos, quando estamos a andar no caminho, quando estivermos sentados em casa, tudo pode ser um motivo para que nós possamos partilhar a palavra de Deus. Então, a primeira necessidade básica da criança é um sentido de significado. O que é que isto realmente significa? Significa que este é um sentimento saudável de valor pessoal, ou seja, um sentimento de valor pessoal, da criança sentir que tem significado, que ela tem valor. Essa é uma necessidade básica do ser humano. Todos nós precisamos sentir que somos importantes. Às vezes não queremos admitir, mas sejamos adultos ou sejamos crianças, todos temos necessidade de sentir que somos importantes. Temos necessidade de sentir que alguém se preocupa connosco, que alguém nos ama, que alguém realmente nos quer, que alguém realmente gosta da nossa presença. E as crianças têm essa necessidade básica. E verdadeiramente, para a nossa vida ter significado, é impossível nós vivermos se sentirmos que não temos valor algum. Se nós sentirmos que não gostamos de nós mesmos e que também não gostam de nós. Então, o grande mal dos sentimentos de inferioridade começa muito cedo na vida e os seres humanos necessitam de ser notados, apreciados e amados como são. Vou dar um pequeno exemplo que li neste livro e lembre-se que tudo aquilo que eu estou a falar é baseado e inspirado neste livro das 7 necessidades básicas da criança. Um dos exemplos que está neste livro é exatamente este. Certo dia, um grupo de crianças foi conhecer uma leitaria. No final da visita, o professor perguntou: "Alguém quer fazer perguntas?" E uma mãozinha levantou-se e disse: "O professor viu a minha camisa nova?" Nada a ver com aquilo que realmente o professor queria. Mas o que é que isto nos mostra? Que a criança sempre está à procura de atenção. Para ela é muito importante que o pai, a mãe, o professor, alguma autoridade, alguém note que ela tem algo diferente, que ela tem uma roupa diferente, que ela está bonita. Um simples elogio leva uma criança a realmente sentir-se que ela tem significado, que ela tem importância para as pessoas. Então, se não for notada, quando expressa um comportamento certo, ela sempre vai procurar fazer algo para que seja notada. Talvez seja o deixar cair alguma coisa, empurrar o leite e deixá-lo cair,
mandar coisas para o chão, agir de uma forma destrutiva. Porquê que ela age dessa forma muitas vezes para simplesmente chamar a atenção? Porque simplesmente não a estão a ouvir, não estão a dar-lhe atenção, não estão a prestar-lhe os devidos cuidados, então ela sempre vai ter essa necessidade. Eu estou aqui, olhem para mim, eu estou aqui, eu preciso da vossa atenção. E muitos dos comportamentos que os nossos filhos têm, muitas vezes eles estão simplesmente a dizer: ei, eu estou aqui. Portanto, para mim, e foi isso que me incentivou realmente a ler e a continuar a ler este livro, é sentir que realmente há comportamentos em nós, como pais, que podemos e devemos mudar. Alguém uma vez disse: umas palmadas são preferíveis à indiferença. Às vezes, uma palmada sempre nos mostra que eu vi, eu estou aqui, do que simplesmente ignorarmos. Por exemplo, uma criança quando se sente ignorada até pode não comer adequadamente, pode gritar, pode berrar em certos lugares determinados que nós nem estamos à espera ou que nós não queríamos nada que ela tivesse aquele tipo de comportamento. E aquilo que eu quero esclarecer aqui é que muitas vezes esses comportamentos servem para nós realmente, ou melhor, para ela nos chamar a atenção, para ela nos dizer: ei, eu estou aqui, preciso da tua atenção, quero que tu me ouças, quero que tu me vejas. Então, podemos perguntar assim: como é que essa necessidade básica, este sentido de significado, pode ser satisfeito na vida de uma criança? Vamos analisar então 3 suposições que nós muitas vezes fazemos e que são falsas. A primeira suposição falsa é de que o relacionamento pai-filho tem prioridade sobre o relacionamento marido-mulher. Vou tentar explicar isto. Muitas vezes nós pensamos que o relacionamento entre um filho e um pai é muito mais relevante do que o relacionamento entre marido e mulher. Então, muitas pessoas às vezes, quando os filhos nascem, priorizam a relação. Eu não estou a falar dos cuidados, não é? Porque nós sabemos que um bebê, ele tem cuidados especiais, ele necessita de cuidados especiais. No entanto, não estou a falar disso, mas no relacionamento. Priorizarmos um relacionamento em detrimento do outro. E muitos pais, muitas mães chegam a este ponto de pensar que a relação marido-mulher é menos importante do que a relação entre um pai e um filho. Mas lembre-se disto: um casamento começa com 2 pessoas e ela também vai terminar com essas 2 mesmas pessoas. Ou seja, independentemente daquelas pessoas que sejam agregadas à família, neste caso os filhos, um casamento começa com 2 pessoas. Então a família começa com 2 pessoas. Nós podemos ver na palavra de Deus e ver logo o início, onde Deus criou Adão e Eva. Os filhos são fruto, são resultado de um relacionamento, de uma junção, de um conjunto de sentimentos que surgem entre um marido e uma mulher e que então tem como consequência os filhos. Mas a família não começa com os filhos, a família começa com o casal. Portanto, é muito importante que cada um de nós priorize bem as nossas relações. Claro que a relação entre um filho e um pai é uma relação maravilhosa, uma relação à qual devemos dar muita importância, mas não devemos deixar de fora e de parte a relação entre marido e mulher. Até porque é uma ideia contrária que nós temos. Nada é mais importante para a felicidade de uma criança, bem como para o seu sentido de significado, do que o amor dos pais um pelo outro. Às vezes nós pensamos que darmos todo o nosso amor aos nossos filhos e, de alguma forma, deteriorarmos o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, que isso vai ser benéfico para os nossos filhos. Mas a verdade é que não há nada mais saudável para um filho do que ver que os seus pais se amam, do que ver que os seus pais estão juntos, do que ver que os seus pais conseguem ultrapassar as dificuldades juntos. Portanto, às vezes nós temos uma ideia errada e priorizamos o relacionamento talvez mãe-filho, pai-filho, muito mais do que o relacionamento marido-mulher, até com uma visão errada. Eu quero dar todo o meu amor ao meu filho, eu quero que o meu filho saiba que eu o amo, isso é muito importante, mas também é importante que o seu filho saiba que você ama o pai, que você ama a mãe. E não há nada que dê mais segurança, que é outro tema que iremos falar a seguir, mas não há nada que dê mais segurança a uma criança do que ela saber que está num lar onde o pai e a mãe se amam. Então, para culminar então em relação a este tópico, os pais devem investir tempo e esforçar-se mais
para o desenvolvimento das suas personalidades e relacionamentos. Se os pais estiverem felizes, essa felicidade vai ser transmitida à criança. E isso não resulta só num bom comportamento, como num sentido de valor pessoal. Ou seja, o pai, por exemplo, dar alguns exemplos práticos, o pai deve chamar a mãe pelo nome. O pai deve chamar a mãe por um nome carinhoso que lhe possa dar, mas não deve chamar a mãe de mãe, porque essa palavra é para o filho. O filho deve chamar mãe, mas quando nós chamamos o nosso esposo, quando o nosso esposo chama a sua esposa, deve chamá-lo pelo nome carinhoso, pelo nome dela e não apenas como mãe. Essas palavras são os filhos que dizem. Claro que eu estou aqui a falar e não estou a falar de intimidade, não estou a falar Claro que os pais têm e devem promover o relacionamento íntimo longe dos seus filhos, não é? Em lugar reservado. No entanto, há pequenos gestos, bons tratos, educação, a forma como falam, a forma como riem, a forma como partilham, que deve ser uma coisa que os filhos devem ver. Os filhos devem ver que há amor entre os pais. Os filhos devem ver que há respeito entre os pais, que eles se tratam de uma forma respeitosa. Eu quero perguntar-lhe como é que nós vamos criar filhos que tratem bem as suas futuras esposas, se eles em casa viram o pai a maltratar a mulher, a maltratar a esposa. Portanto, às vezes nós focamos o nosso olhar, o nosso ponto no relacionamento, ou seja, pensamos, se eu der tudo ao meu filho, se eu tiver um bom relacionamento com o meu filho, então não importa o relacionamento que eu tenho com o pai ou com a mãe. Mas isso não é verdade, porque nós, como filhos, sabemos que somos muito influenciados por aquilo que nós vimos em casa com os nossos pais, e assim sucede com os nossos filhos, e eles são influenciados por aquilo que veem-nos a nós como pais fazer. Então, também quero dizer que os pais devem gastar tempo e esforço extra cultivando o seu relacionamento como marido e mulher. Então, quando os pais enriquecem a sua vida conjugal, certamente estão a enriquecer a vida dos seus filhos e eles podem sentir isso. Outra segunda suposição falsa é de que a criança tem o direito de ser o centro das atenções. Temos um bocadinho aquela ideia, talvez porque é um elemento novo na família, que ele é o centro do centro das atenções, mas isso também não deve ser assim. Porquê? Porque quando nós acabamos por satisfazer todos os desejos da criança, elas podem se tornar pessoas egocêntricas. Estamos a contribuir para crianças que pensam que elas são o centro do mundo, que elas são o centro de todas as coisas, que tudo se baseia nas vontades delas, que tudo se baseia no que elas querem, nos seus quereres, e estamos a criar crianças egocêntricas. Então, a verdade é que hoje em dia, e segundo também este livro, a maioria dos pais, antigamente, desejava principalmente o respeito dos filhos. Eles não se importavam que por algum momento os filhos até se pudessem zangar ou ficar chateados, ou que de alguma forma eles ficassem mais desagradados, mas os pais não temiam desagradar as crianças em prol da disciplina, em prol deles aprenderem a realidade das coisas. Hoje em dia, os pais têm um peso, uma responsabilidade muito grande nas suas costas e provoca neles um sentimento de culpa. Hoje em dia, o mundo e a sociedade demandam muito mais de nós, demanda tempo de trabalho, demanda um conjunto de coisas, até mesmo somos muitas vezes influenciados com notícias, com tanta coisa que fala sobre os direitos das crianças e também que fala sobre a forma como nós os tratamos, como hoje em dia, se há um comportamento assim ou de outra maneira que poderá ser prejudicial para nós enquanto pais. Então há aqui um jogo muito grande de prioridades, em que os pais às vezes sentem-se com tanta culpa, com tanta carga, que acabam por ter um comportamento em que não exigem tanta disciplina, mas querem um pouco mais de, talvez, que tudo fique bem, que a criança se acalme, pronto, então tens lá o que tu queres, para que não haja confusão. Mas isso não estamos a criar crianças saudáveis quando pensamos dessa forma. Também posso acrescentar ainda que nós vivemos uma geração também muito ausente de amor e de companhia. Muitas vezes os pais estão presentes fisicamente, mas mentalmente eles estão muito longe, ou então verdadeiramente eles nem fisicamente estão, e essa consciência de culpa faz com que realmente depois, na hora da educação, as coisas não corram tão bem, porque há esse sentimento de culpa nos pais. Então,
às vezes, com medo de dizer não, podemos dizer sims que podem de alguma forma prejudicar a vida dos nossos filhos. E também a terceira suposição falsa é de que a criança deve ser empurrada o mais rapidamente possível para o desempenho de papéis mais amadurecidos. O que é que isso quer dizer? Que nós temos uma dificuldade muito grande em permitir que as crianças sejam crianças. Desde muito novas, as crianças estão sujeitas aos gostos dos pais. Estão sujeitas a nós, de alguma maneira, queremos incutir-lhe o gosto por um determinado clube de futebol, queremos incutir-lhe o gosto por uma modalidade desportiva, que no fundo não lhes interessa a elas, porque elas nem podem ainda ter, ou seja, podem ainda nem ter capacidade de definir o que realmente querem, mas é um gosto nosso, é uma paixão nossa, é algo que nós queremos, então é algo que nós incutimos aos nossos filhos e nem deixamos que as crianças sejam crianças. Muitos pais querem realizar-se através dos filhos e isso faz com que os filhos experimentem e obtenham coisas que lhes, ou seja, no fundo o que eles pretendem é dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. E apesar de isso ser às vezes uma boa teoria, um bom sentimento, também pode ser prejudicial, quando no fundo nós queremos incutir na criança fazer coisas e ser uma coisa que nós não tivemos a oportunidade de ser, mas as crianças têm a sua própria existência, o seu próprio sentido de significado, ou seja, elas precisam de sentir que elas são amadas e respeitadas pela forma como elas são, pelos gostos delas, pela personalidade delas, e nós como pais devemos estar atentos para saber exatamente aquilo que eles gostam e não aquilo que nós queremos incutir neles. Então, por outro lado, também muitos pais transmitem os seus sonhos e desejos frustrados às crianças, que passam a viver uma vida que não é a sua vida, mas é a vida que os pais idealizaram para si. Ou seja, às vezes muitos pais têm sonhos frustrados. Nunca consegui ser médico, nunca consegui ser advogado, mas o meu filho vai ser. Então incute-se desde logo essa ideia, quando muitas vezes isso está bem distante dos sonhos e dos desejos dos nossos filhos. As 4 áreas principais em que nós esperamos que os nossos filhos excedam são a beleza, a inteligência, o desporto e os bens materiais. Ou seja, no fundo, nós constantemente estamos a ser ensinados a pressionar a criança para que ela seja boa nestas 4 áreas. Boa não, talvez a melhor de todas nestas 4 áreas. E o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que muitas vezes, quando elas sentem que não corresponderam às expectativas dos pais, vão começar a entrar em condenação e com sentimentos de inferioridade. Porque no fundo sentem que os pais querem uma coisa que elas não conseguem alcançar. Então estas são as 3 suposições falsas e nós precisamos de alguma forma de destruí-las da nossa vida. Primeiramente, não devemos pensar que a relação mais importante na família é o relacionamento pai-filho, mas darmos primazia e darmos importância à relação entre marido e mulher. Quando nós de alguma forma, nós não damos tanta importância a esse relacionamento, isso vai trazer consequências graves ao matrimónio, à família e também aos nossos filhos. Não pensemos que se nos focarmos só neles, não, há um momento, há uma necessidade que entre o marido e a mulher de continuarem a prevalecer, a persistir e a investir neste relacionamento que no fundo é a base da família, que é o relacionamento entre marido e mulher. Também, recapitulando, não tenhamos nós a ideia de que a criança é o centro das atenções. Nós precisamos de priorizar as relações, priorizar os nossos relacionamentos dentro do lar e percebermos o que verdadeiramente importa. E a terceira suposição falsa é que a criança tem que ser empurrada para papéis mais amadurecidos. Deixemos as crianças ser crianças. Deixemos as crianças brincar com aquilo que elas querem brincar. Quantos pais, aos 3 meses de idade, compram brinquedos que eles querem brincar e não porque a criança queira brincar com eles ou tenha até essa capacidade. Portanto, às vezes nós fazemos tudo isso porque também nós, como pais, há um conjunto enorme de frustrações, de tantas coisas que ficaram por fazer na nossa vida e que nós queremos incutir tudo na criança desde que ela nasce, mas verdadeiramente nós precisamos de deixar que eles formem o seu próprio caráter, formem a sua própria personalidade e os seus próprios gostos. Também agora
quero falar um bocadinho sobre forças destrutivas, ou seja, sobre o poder e a influência das nossas palavras na vida dos nossos filhos. Vou deixar aqui uma frase com vocês que é: ferir o autorrespeito de uma criança pequena, ignorando-a ou fazendo-a pensar que não é amada, é pior do que bater nela e deixar cicatrizes indestrutíveis. Quando um pai diz a um filho repetidamente: não sei o que é que vai acontecer contigo, nunca vais ter emprego, nunca vais ter nada na vida, a criança começa a acreditar nisso. Nós sabemos pela palavra de Deus que há poder nas nossas palavras, porque a Bíblia diz que aquele que ama a língua comerá do seu fruto. Ou seja, de alguma forma, nós, através das nossas palavras, temos o poder de incutir nas nossas crianças algum tipo de informação. E quando nós, como pais, temos este tipo de comportamento e dizemos: não sei o que é que vai ser de ti, nunca vais conseguir nada, és um burro, toda a palavra ferina que nós lançamos sobre os nossos filhos, elas vão ter um poder, vão ter um efeito. Depois da criança acreditar nessas palavras, no instante ela chega à frustração. Chega à frustração de realmente não conseguir fazer nada porque já tem essa informação imprimida dentro de si. Se pensamos que por chamarmos burro a uma criança ela se vai esforçar mais, isso raramente acontece. Nós sistematicamente estamos a chamar burro, a dizer que ele nunca vai conseguir, que nunca vai conseguir vencer, que nunca vai ser ninguém na vida. Nós esperemos que ele consiga. E muitas pessoas que mais tarde agem conseguindo, muitas vezes é fruto de vingança e não fruto de mérito, de investimento próprio da vida. Então, é um instante que a criança começa a acreditar naquilo que foi imprimido dentro de si. E da mesma forma, o ridículo, o sarcasmo, o gozo, a vergonha e o desprezo pela criança produzem sentimentos de inferioridade que devem ser evitados. Até o facto de nós nos rirmos de uma criança quando ela pronuncia mal uma palavra ou comete algum erro pode levá-la à desonestidade e à mentira, a fim de proteger o seu autorrespeito. Às vezes não valorizamos, mas é muito necessário estarmos atentos, porque eu costumo dizer que a criança é como uma tábua rasa. Tudo aquilo que nós imprimirmos nela, ela vai receber, ela vai aceitar. Se nós gozamos com ela, se nós a ferimos de alguma maneira com uma palavra, com uma forma de falar, se gozamos porque ela não sabe dizer uma palavra, tantos momentos e tantas coisas que agora mesmo também você que está aí desse lado, pode começar a pensar que às vezes de uma forma até, eu creio, que sem darmos por ela, sem fazermos por maldade, às vezes pela nossa distração, podemos fazê-lo e nem sabemos que estamos a magoar e estamos a imprimir na criança um sentimento até de tristeza, de amargura e também mais tarde de frustração que pode levá-la a várias consequências. No fundo, tudo aquilo que nós fazemos tem efeito na vida das nossas crianças e não devemos menosprezar as nossas atitudes, considerá-las inocentes, quando isso pode influenciar todo o futuro deles. Também acredito que muitas vezes os pais façam essas coisas pensando que estão a fazer o correto, pensando que estão a contribuir para que sejam crianças melhores. No entanto, há que avaliar que às vezes a forma como nós fomos educados também provocou marcas em nós. E às vezes nós precisamos de perceber que não podemos cometer os mesmos erros que foram cometidos connosco, porque às vezes os pais têm certos comportamentos com os filhos exatamente porque foi assim que foram educados. Mas hoje, pessoalmente, ao ler este livro, tive aquela capacidade de olhar, avaliar, ver se realmente eu estava a cometer alguma destas infrações porque quero o melhor para os meus filhos, quero o melhor e creio que cada um de vocês também quer o melhor para os seus filhos. Então, eu vou deixar aqui alguns tópicos de como nós construirmos este sentido de significado, ou seja, como nós construirmos nos nossos filhos o sentido que eles são alguém, de que são amados, que são queridos e imprimir neles este sentido de significado. Primeiramente, a sua atitude como pai em relação a si mesmo é básica e afetará o seu filho. Ou seja, se como pais nós temos um sentimento de dignidade e valor, vamos transmitir isso aos nossos filhos. Ou seja, primeiramente, nós como pais.
Nós temos que ter este sentido de dignidade e de valor. Nós temos que sentir que somos alguém, nós temos que sentir que somos pessoas importantes, que alguém nos quer bem. Tudo aquilo que inicialmente começámos a falar sobre uma necessidade básica da criança é uma necessidade básica de um pai e de uma mãe. Se você não se sente útil, se você não sente que é um bom pai, se você não sente que tem valor, se você não sente que tem dignidade, se você não sente que a amam, que a respeitam, por mais que você ame o seu filho, por mais que você queira lhe dar tudo, eu garanto-lhe que não vai conseguir, porque primeiramente começa em nós. Por isso é que a Bíblia até diz, e nós vimos logo no início em Deuteronômio, que ele diz que primeiro nós temos que amar o Senhor, nós temos que ter tudo incutido no nosso coração, as palavras devem estar no nosso coração e depois a ensiná-las. Ou seja, a palavra tem que ter efeito primeiramente em nós para que nós possamos transmiti-la aos nossos filhos. E não é só a palavra de Deus, é tudo na nossa vida. Aquilo que está dentro de nós, imprimido dentro de nós, seja emocional, espiritual, físico, mental, psicológico, tudo o que está em nós é isso que nós transmitimos aos nossos filhos. Portanto, a primeira coisa é a atitude que nós temos para connosco mesmos. Se nós nos sentimos úteis, se nós sentimos que temos significado, se nós sentimos que somos pessoas importantes, isso vamos passar aos nossos filhos. E o contrário também acontece. Segundo ponto, deixe que o seu filho ajude em casa. Crescer é ser necessário. Sempre temos a tentação de afastar a criança e fazermos nós. Mas a criança pequena, e para quem tem crianças pequenas como eu, sabem que elas gostam de ajudar, elas gostam de se sentir úteis, elas precisam de experiências significativas, elas precisam de aprender a ser responsáveis. Então, quando nós elogiamos uma criança desde cedo, quando ela faz aqueles pequenos serviços, dá-lhe um sentido de significado. Eu quero dizer, deixe a criança ajudar, mas claro, adeque aquilo que lhe vai pedir de acordo com a idade e com a faixa etária que ela tem. Por exemplo, muito simples. Vou dar-vos um testemunho pessoal. Ainda hoje estávamos a fazer o jantar e a Esther queria ajudar. Ok, então vai ajudar. Se eu estou a fazer o comer, se eu estou no fogão, é óbvio que eu não vou deixar a Esther ir para o fogão. Então o que é que eu fiz? Ok, eu corto as batatas e tu lavas as batatas. Então não havia maior alegria do que estar com as mãos na água e a lavar as batatas. Portanto, às vezes nós podemos deixá-los ajudar, muitas vezes pela pressa, porque temos que fazer rápido, sempre fast, sempre rápido. Nós estamos habituados a fazer as coisas dessa maneira e então aquela pequena intromissão dos nossos filhos que agora querem ajudar não vem nada a calhar. Mas eu quero dizer-lhe que quando nós permitimos que eles ajudem, que nós permitimos que eles entrem nas tarefas da família, nós estamos a dar-lhes responsabilidade, estamos a dizer-lhes tu és importante, tu és responsável e eu vou confiar em ti para tu fazeres esta tarefa. Nem que seja uma coisa pequena como lavar as batatas. Também, terceiro ponto, apresente o seu filho aos outros. É muito importante para uma criança o seu nome. É que quando nós nos encontramos com uma pessoa, possamos dizer: olá, tudo bem? Esta é a minha filha, este é o meu filho. Elas podem até ficar um pouco com vergonha inicialmente, mas dá-lhes um sentido de importância e de pertencer à família. Também deixe que as crianças falem por si. Muitas vezes humilhamos as crianças quando falamos por elas e isso pode ver-se até em faixa etária um bocadinho mais elevada, quando, por exemplo, fazem uma pergunta a uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, como vai a escola? E os pais dizem: como vai a escola? Conta-lhe como é que vai a escola. Vai mal, porque ele é preguiçoso, porque ele é assim, porque ele é... E, claro, a criança encolhe-se toda, já nem responde. Deixe as crianças falar por si mesmas, deixe que elas se exprimam, até porque ao deixarmos que elas se exprimem, ao deixarmos que elas falem, muitas vezes nós vamos conhecer o que verdadeiramente está dentro delas, que até se calhar nós não conhecíamos. Às vezes precisamos que elas desabafem, que elas digam, que elas falem, ouvi-las, escutá-las é primordial no relacionamento em casa, em família. Quinto ponto, dê à criança o privilégio da escolha e respeite as suas opiniões sempre que possível. A personalidade vai desenvolver-se à medida que se tomam decisões. Deixe-me dizer isto, as crianças devem ter a oportunidade para escolher, aprendendo a viver com os resultados das suas decisões. Certos assuntos, e aqui é algo muito importante que eu própria também parei nesta mensagem, certos assuntos exigem a decisão dos pais, como é natural. Mas diversas escolhas não têm nenhum significado moral ou eterno.
Quando permitimos que a criança faça a escolha, nós damos-lhe um sentido de significado. Eu vou dar um exemplo curto e um exemplo pessoal que se passou connosco e que quando eu li isto, eu pude perceber que realmente isso tinha acontecido connosco, numa situação nossa. Claro que eu quero contar esta situação e não estou a dizer, talvez outra pessoa qualquer eu dissesse, mas não, se fosse eu não fazia assim, ou não deverias ter feito assim. É algo que é a minha experiência pessoal e que eu quero deixar aqui como um exemplo de algo que eu considerei que, de acordo com as realidades de cada um, poderá ser diferente, mas que eu considerei que não era relevante, como aqui diz e como o livro fala, que há escolhas que não têm nenhum significado moral ou eterno e muitas vezes nós queremos impor a nossa opinião quando estamos a tratar de algo que não passa de um gosto e então às vezes nós queremos dizer, não, mas vai ser assim porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe e eu é que decido. E às vezes estamos a falar de coisas que não vão ser assim tão graves se elas não forem conforme nós pensamos. Um exemplo muito simples, recentemente nós mudámos de casa e há uma casa de banho que será mais usada pela Esther do que propriamente por nós. E então eu disse-lhe, Esther, vais ter uma casa de banho só para ti, escolhe a cor que tu queres para a casa de banho, para comprarmos as coisinhas da casa de banho. E a Esther ficou, amarelo. E eu fiquei, amarelo? Amarelo não seria exatamente a escolha que eu faria. Talvez pensaria mais no cor-de-rosa, no salmão, no verde água, não sei, mas não seria amarelo. E eu, amarelo, Esther? E ela, sim, amarelo. Eu conheço a minha filha e sei que a Esther é uma criança muito detalhista. Quando ela gosta, gosta, quando ela não gosta, não gosta, ela aprecia certas determinadas coisas e ela focou no amarelo. Ela queria que a casa de banho dela fosse amarela. Passaram vários dias em que eu tentei falar com ela outra vez para ver se ela mudava e ela nunca mudou. Amarelo, amarelo, amarelo. Quando fomos comprar as coisas para a casa de banho, ela disse amarelo e foi direito às coisas que eram amarelas. Aqui está, uma coisa que eu considero que não é algo que vá transcender. Eu talvez não quisesse o amarelo, mas depois eu refleti, é um gosto dela, é a opinião pessoal dela. Se é o lugar onde ela vai estar, se é o lugar que eu próprio lhe disse que era o lugar que ela, ou seja, que era mais para ela do que para qualquer um de nós, então por que não deixá-la escolher? Por que não dar-lhe a opinião? Talvez noutra coisa qualquer, eu não estou a falar de uma coisa transcendente, eu não estou a falar de uma coisa como eu vos disse há pouco, cuja escolha tem um significado moral ou eterno. Não, é uma coisa simples, uma coisa que não há, que ela pode escolher. E eu acho isso muito importante. E também, há cerca de um ano, aconteceu também uma situação que para mim é importante partilhar, exatamente porque acho que pode ajudar outras pessoas. Se bem que foi uma decisão que eu tomei na altura, que eu e o pai tomámos na altura, e talvez outras pessoas que me disseram, mas tu deixaste que ela fizesse isso. Bem, exatamente por esta situação, não ser uma coisa que eu achasse que iria ser uma grande desonra para mim ou que era uma coisa muito grave. Há cerca de um ano, quando a Esther fez os 3 anos, ela ia iniciar a pré-escola e eu andei a ver uma mochila para a escola dela. E então andei na internet à procura e vi uma mochila que eu gostei imenso, verde, com umas bolinhas de todas as cores, uma mochila que eu gostei muito. E então nós fomos de propósito ao Porto buscar a mochila e quando entramos na loja eu fui direto à mochila, mostrei à Esther e disse, Esther, olha a tua mochila, é linda, não é, filha? E ela olhou e disse, não gosto, mamãe. E eu fiquei, não gostas? Como não gostas? Ela olhou para as mochilas e disse, eu gosto desta. Bem, aí entramos numa situação de, não, Esther, mas eu quero que tu leves esta. E ela, não, mas eu gosto desta. Eu, espera, mas tu não tens gostos, tu não tens quereres. Eu quero que tu leves esta e tu vais levar esta. Talvez qualquer pessoa me pudesse dizer, ainda discutiste com ela, eu permiti de alguma maneira que ela expressasse o que ela tivesse lá dentro. E a verdade é que o que eu quero dizer é, eu não era para comprar uma mochila e sair com uma bicicleta na mão, não. Era uma mochila na mesma, simplesmente não era aquela que ela queria. Ela queria outra, que por acaso, se me falarem, mas era mais cara, era mais barata, era muito mais barata do que aquela que eu queria comprar.
Ela simplesmente gostou imenso daquela mochila, era um gatinho, e eu, ok, mas eu não queria esta mochila, eu queria esta. Mas depois eu pensei, mas afinal quem vai usar esta mochila? Ela ou eu? Então, eu e o Pedro acabámos por ceder à mochila e dissemos, ok, leva lá a mochila que tu gostas, porque não deixa de ser uma mochila. Qualquer pessoa que me está a ouvir pode pensar, sim, mas não, porque ela não tem quereres, ela tem portanto, se resignar às suas escolhas. Talvez isso fosse verdade e muitas vezes isso sucede em outras coisas. Eu não sou daquelas mães que vai ao supermercado e ela diz, eu quero isto e eu trago, não. Muitas vezes eu digo-lhe, não, é caro, não levo. E ela pode chorar, pode dizer que quer, eu não levo, porque não estava previsto, porque não faz sentido, porque não é uma necessidade que ela tenha, porque é simplesmente porque lhe apetece, porque viu. Não deixamos que ela traga. Mas quando íamos especificamente para a mochila, eu pensei, bem, quem vai usar a mochila? A mochila é para ela, é para a escola dela, até o dia de hoje. Ela olha para aquela mochila, brinca sempre com aquela mochila e de vez em quando ainda me diz, vês mamãe, esta era a mochila que eu queria. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que há momentos, há situações em que nós temos que pensar se realmente estamos só a impor as nossas decisões porque nos apetece, porque nós gostamos, ou se é realmente uma coisa que vai fazer a diferença na vida dela. Se fizer a diferença na vida dela, então eu vou ser firme naquilo que tem que ser. E a Esther já experimentou essa firmeza, a Esther já experimentou quando eu disse não, ou quando o pai disse não levas, não compras, não vamos levar, não vais fazer. Claro que isso acontece, claro que isso sucede. Os nãos são muito importantes, os limites trazem segurança à criança, os limites, colocarmos limites no que eles podem e no que não podem fazer. Mas o que eu quero deixar aqui é que há situações em que nós temos que estar atentos se não estamos diante de uma situação de personalidade, de gosto, do que ela realmente quer, do que eles realmente gostam. E se isso não vai fazer um peso para nós, não é contrário ao que nós imaginávamos. Eu ia comprar uma mochila e uma mochila comprei. Não era a que eu queria, mas foi a que ela quis. Se verdadeiramente ela pode realmente não ter os mesmos gostos que eu também tenho que aceitar isso. Espero que tenha sido útil este meu exemplo, salvaguardando sempre que cada família tem as suas próprias condutas, as suas próprias formas de ver as coisas. Claro que eu não digo que se calhar se fosse outra situação qualquer não seria assim. Estou só a dizer um exemplo em que eu achei que realmente estávamos diante um tempo, ou estávamos diante de uma situação, melhor dizendo, que eu podia dar-lhe a oportunidade dela escolher e ter o resultado das suas ações, ter a consequência. Se ela mais tarde dissesse, mãe, já não quero esta mochila, filha, foi a que tu escolheste e agora vais ter essa consequência, vais ficar com esta porque foi a que tu escolheste. E eu acho que nós podemos e devemos fazer as nossas crianças passar por essa situação. 6º ponto, passe tempo com o seu filho. Nós transmitimos aos filhos um senso de autorrespeito quando nós reservamos tempo para ouvir as suas preocupações. Quando eu estava há pouco a dizer que às vezes nós precisamos de deixar falar, precisamos de escutá-los com atenção, para saber o que verdadeiramente vai no coração deles. E isso significa que quando pomos de lado o telemóvel, quando olhamos nos seus olhos, enquanto ele fala connosco. Vou-lhe dar um pequeno exemplo, também que está no livro, e que diz assim: um menino aproximou-se do pai que lia o jornal. Ele tentou mostrar-lhe um pequeno arranhão que fizera na mão. Aborrecido com a interrupção, o pai, ainda a olhar para o jornal, disse: não posso fazer nada por causa disso, pois não? E o pequeno respondeu: podes sim, pai. Podes dizer: oh, coitadinho. Veja, o que é que ele verdadeiramente queria? Uma simples atenção. Às vezes só dizer: oh, coitadinho, vamos pôr um penso, vamos ver, vamos pôr água. Às vezes pode não ser nada assim de especial, mas é importante para ele, magoou, doeu-lhe. Então vamos dar aquela devida atenção e não ignorar. Isso não é nada. Isso não é nada. Um dia, quando for uma grande coisa, ele também nem vai querer falar connosco, porque nós não demos importância à pequena, quanto mais à grande. E, por último, encoraje o sentimento de dignidade e importância, confiando de vez em quando ao seu filho coisas que lhe causem surpresa. Talvez haja, de acordo com a maturidade, claro, e de acordo com aquilo que você conhece do seu filho, às vezes nós podemos dar-lhes pequenas tarefas, pequenas responsabilidades, incutindo neles que, olha, eu vou confiar em ti.
olha, eu vou-te dar isto para tu fazeres porque eu confio em ti e porque eu acho que posso confiar em ti. E seja um sentido de significado e importância de, uau, meu pai confiou em mim, que com certeza não será desiludido. Mesmo que ele cometa alguma falha, só o facto de lhe darmos darmos este incentivo ao seu autorrespeito, faz com que a criança sinta que realmente ela é amada, ela é desejada, ela é querida naquela família. Então, este foi o primeiro ponto. As crianças precisam de um sentido de significado, ou seja, elas precisam de se sentir valorizadas, que são alguém, que são importantes no núcleo familiar. Espero que tenha sido de bênção para si, não só o ensinamento, como também o meu testemunho pessoal. E é assim que quero transmitir nestes próximos tempos estas 7 mensagens, agora as próximas 6, em que possamos realmente partilhar um bocadinho de temas que considero que são de suma importância para nós como pais. Deus o abençoe e vemo-nos no próximo ponto, que é: as crianças precisam de segurança.